Olá, boa noite. Esse relato que eu venho contar aqui aconteceu em 1950, em Minas Gerais. Foi onde a minha tia que me contou, a tia Teresa, como ela era chamada. Tinha uma madrinha de batismo que era muito apegada a ela, e ela se chamava Dona Marlene. Dona Marlene vivia muito doente e já tinha uma idade avançada. Então seus filhos a levaram para a cidade para se tratar e deixou a tia Teresa morando e cuidando do sítio. Fazia muito tempo que a minha tia não via mais sua madrinha, pois era muito longe e as condições financeiras não davam para visitá-la. Então assim, o tempo foi se passando e até que em uma certa noite, quando a tia Teresa já estava deitada, por estar cansada de trabalhar o dia todo na roça e por cuidar das crianças, apagou a luz e foi descansar. E exatamente às 10 horas da noite, ela ouviu passos na cozinha. Algo se mexia nas panelas. Abria o armário e começou a socar o pilão. Depois então a minha tia ouviu como se alguém estivesse socando o café. Fechou a porta e tudo ficou em silêncio. A minha tia não ficou com medo. Disse que deu uma tristeza sem explicação e então ali adormeceu. Após ela dormir, sonhou com a sua madrinha e a mesma acenava como se estivesse se despedindo. Estava com um vestido azul e então ela foi sumindo e tia Teresa acordou em prantos e tanto chorar. Mas isso nem foi o mais sinistro, pois logo de manhã, o filho mais velho da sua madrinha veio avisar que sua mãe havia falecido exatamente às 10 horas da noite. E antes de morrer, ela disse o nome da tia Teresa. Olá, eu sou o Luiz e quero aqui contar o que aconteceu em 1989 no sítio de meus avós. Era por volta de 1 hora da manhã, em uma noite de sexta-feira bem escura. O nosso banheiro era no fim da área, o mesmo banheiro que meu avô viu aquela aparição. Podem procurar no canal, pois eu já enviei esse caso. E voltando ao relato, o meu irmão levantou e abriu a porta da cozinha, que dava acesso à área do banheiro. Então ele entrou no banheiro, e a hora que saiu, olhou para o lado da porteira, e ali ele viu algo estranho. Naquela época, tínhamos o costume de colocar um crânio de boi ou de vaca no mourão da porteira. Dizem que era um tipo de simpatia. Dentro do buraco dos olhos do crânio do boi, havia algo brilhando. Meu irmão, quando viu aquilo, na mesma hora, entrou correndo para dentro de casa com tudo. Meu pai se levantou e deu uma bronca nele. Então meu irmão falou o que havia acontecido. E meu pai disse que era só um vagalume que estava lá dentro. Mas quando ele foi olhar para confirmar, ao chegar perto da porteira, a luz saiu de dentro da cabeça do boi e ficou do tamanho de uma bola de futebol. Aquilo deu um rasante no rumo do pasto e logo sumiu, igualmente uma fumaça. Meu pai ficou paralisado de medo. Não dizia uma palavra.
Depois entrou e fechou a porta se tremendo todo. E até hoje, ninguém soube explicar o que era aquilo na cabeça do boi. E eu sou o Luiz. Mas o que eu vou contar hoje aconteceu numa fazenda de Faxinal, uma cidade do Paraná, onde foi em 1974, com um amigo de longa data. Bem na sexta-feira santa, à 1h da manhã. Agora contarei o relato, como se fosse ele contando. Era uma sexta-feira santa. Levantei-me de manhã cedo para trabalhar, mesmo desobedecendo os conselhos da minha mãe, que sempre me dizia: Pedro, hoje é um dia santo, não é dia de trabalhar, deixa para acabar o serviço amanhã, pois hoje é um dia de ficar em casa com a família, guardando esse dia. A minha mãe ainda me alertou que coisas estranhas acontecem no último dia de Quaresma, mas eu nem dei tanta atenção assim. Hoje eu queria acabar o serviço de qualquer forma, já que queria pescar no sábado. Também à noite iria acontecer um baile no povoado. Tomei meu café, comi um pedaço de pão e fui à garagem. Peguei o trator, então comecei o serviço. Mal tinha começado, já foi tudo dando errado. O pneu dianteiro furou ao meio. Aliás, o pneu dianteiro furou exatamente ao meio-dia. Como na fazenda tinha todas as ferramentas, tirei e levei nas costas até a minha casa. A roça era um pouco longe. Dava uns 2 quilômetros até lá. Então fui ajeitar tudo. Quando terminei de consertar, já eram as 6h da tarde. Coloquei o pneu nas costas e voltei para o serviço. Montei e comecei tudo de novo. Nesse dia eu estava tombando terra. E quem é tratorista sabe de que estou falando. Estava indo tudo bem. Porém perdi muito tempo consertando o pneu. E com isso, foi ficando muito tarde. E quando eu já me dei conta, era 1h da manhã. Faltava só um trecho para terminar. Dei ré no trator, abaixei o arado. Mas algo tenebroso ali aconteceu. O trator começou a patinar na terra seca. E não saía do lugar. Não tinha nada que o segurasse. Nem pedra ou toco. Então resolvi olhar para trás. E o que vi gelou meu corpo todo. Fiquei branco, igual papel. O farol traseiro auxiliar clareou um vulto escuro. E essa criatura estava segurando o arado. E na hora que eu virei para ver, ele sumiu, igualmente a uma fumaça. Mas por alguns segundos, ainda consegui ver aquela assombração. Depois que essa aparição sumiu, o trator saiu do lugar. Apavorado, ergui o implemento e rapidamente fui para minha casa. E só voltei na segunda-feira para terminar o serviço. E detalhe, nunca mais trabalhei à noite, nem muito menos numa sexta-feira santa. E esse aqui foi o que aconteceu comigo.